E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu estou participando junto com os homens do plano de leitura anual. A gente lê a Bíblia, né? Com pastores a gente lê 1, 2 vezes no ano. Eu disse, não, vamos voltar e ler tudo de novo junto com os homens. E tem algo que incomodou bastante o meu coração nos últimos meses. É pensar sobre o altar. Quando falamos sobre altar, nós sempre pensamos num lugar de consagração, lugar de entrega, lugar de sacrifício. Lembramos muito do que fora feito no Antigo Testamento, do que está explícito no Antigo Testamento. E eu fiquei me perguntando, vendo algumas histórias, lendo e ouvindo outras vezes, porque agora você pode disparar ali o aplicativo Bíblia e você ouve a Bíblia. Quando eu estou no trânsito não dá para ler, então dispara ali o aplicativo. E eu ouvi alguns homens de Deus que durante algum tempo honraram e outros tempos abandonaram a Deus. E o texto dizia assim, que eles abandonaram o Senhor, que eles construíram altares idólatras. E veio naquele momento uma vaidade no meu coração e um orgulho. Eu disse assim, eu não sou tão ruim assim não, porque eu nunca construí altar nenhum para nenhum outro Deus. Eu nunca fiz isso, eu só adoro ao Senhor. Mas na mesma hora o Senhor me constrangeu e disse assim, será que realmente você nunca construiu nenhum altar idólatra? Será que o primeiro lugar sempre é meu? Sempre foi meu? Será que você não dá lugar ao orgulho, à vaidade? Será que você, às vezes, não tenta fazer as coisas somente com a força do seu próprio braço? Bom, então se você fez ou faz isso, esse pode ser um altar construído na sua vida. E quem de vocês, assim como eu, não deseja ter uma vida no altar do Senhor? Todos nós desejamos, nós ansiamos, é desejo nosso, a eternidade e também viver uma vida de paz e muita paz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver alinhados com a palavra do Senhor. Não é possível entrar no céu de qualquer jeito. Não é possível. É preciso de santidade, é preciso obediência. Obedecer, né? Guarda essas 3 letrinhas aí. O, o B, aliás 4, né? O, B, D e C. Obedecer, é isso que você precisa, obedecer. Falamos da vitamina BO, que é essencial na vida do cristão, que é Bíblia e oração, mas você também precisa dessas letrinhas, o O, o B, o D e o C. Precisamos viver assim diante do Senhor. Pense sobre o altar agora. Altar. O que é um altar? Bom, do latim a palavra altar significa um lugar de elevação ou elevado. Do hebraico, lugar de consagração. O lugar de consagração do hebraico logo nos remete aos sacrifícios que foram realizados pelos sacerdotes. E estes sacrifícios mostravam a importância do homem arrepender-se. A importância do homem estar diante de Deus limpo. Mas o sacrifício que era feito naquele altar era o sacrifício com um animal. E aquele sangue aspergido, ele apenas cobria o pecado. Chamamos de expiação. Aquele sacrifício de expiação apenas cobria o pecado, mas não apagava. E nós sabemos no dia de hoje, você que nos acompanha já deve ter ouvido diversas vezes o pastor Oswaldo Lobo contando e explicando que quando João Batista ele olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então quando Jesus vem, é desnecessário agora aquele sacrifício, aquele altar. Mas será que o altar ainda existe? Bom, vamos estudar e meditar um pouco mais sobre isso. O altar é um lugar de sacrifício, lugar de perdão. E no livro de Êxodo, no capítulo 20, Levítico também mostra e explica um pouco mais sobre esse lugar, sobre o altar, como deveria ser construído, como deveria ser sacrificado, o motivo da existência do altar. E perceba aqui, eu tentei salientar com vocês aqui o versículo, capítulo 4 de Levítico, porque ele diz assim, durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, consagrando, então o altar será santíssimo. E tudo que nele tocar será santo.
eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. 7 dias. Consagração. Não era de qualquer jeito. O sacrifício não era realizado de qualquer jeito. O altar, ele era preparado para receber o sacrifício também. Quando voltamos na Bíblia, para Êxodo capítulo 29, também diz, durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando, então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Não é de qualquer jeito. Não existe essa opção na vida cristã. Eu vou servir a Deus do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no dia em que eu quero. E é assim, Deus me ama. A sua graça é superabundante. Deus é bom. Deus, ele entende as minhas dificuldades. É verdade. Deus tanto entende as nossas dificuldades que Ele nos dá o caminho. Ele nos dá a direção para que sejamos assertivos em toda e qualquer circunstância. Se alguém não tem sabedoria e deseja receber sabedoria, faz o quê? Pede a Deus. Que Deus a todos dá de livre vontade, deliberadamente. Deus quer dar sabedoria para mim e para você. O quanto nós buscamos, o quanto nós temos nos deleitado em fazer a vontade do Senhor. Será que temos buscado fazer assim? O altar, então, é um lugar santo. É um lugar que para se aproximar não dava para se aproximar de qualquer jeito. Era um lugar de perdão. E também os altares, eles são levantados e eram levantados com uma motivação. Nenhum altar é levantado de qualquer jeito e por qualquer motivação. Há um motivo. E é interessante também que os altares, eles eram construídos de terra, porque o povo de Deus naquela época era nômade, então por onde eles passavam eles podiam construir um altar de terra e sacrificar. Poderia ser um altar de pedra, poderia ser um altar de madeira, poderia ser um altar de bronze, poderia ser um altar de ouro, mas nesse altar precisava jogar lenha, tinha que ter lenha também para pegar fogo. Existem requisitos básicos para que o altar existisse, para que ele fosse construído. E quando pensamos no altar também, é certo que deve ter passado na sua cabeça a lembrança de alguns homens que construíram altares. E o primeiro homem que a Bíblia relata que construiu um altar, está em Êxodo capítulo 8, versículo 20, ele fala sobre Noé. Noé constrói um altar de gratidão a Deus. Ele é grato a Deus, por quê? Porque ele e a sua família foram preservados no dilúvio. Deus protegeu ele, a sua família, a sua descendência. Deus deu livramento. Olhamos mais à frente, vamos ver Abraão no Monte Moriá. E Abraão, ele faz também um altar, e este altar é um altar de fé. Ele crê que Deus poderia livrar o seu filho, ressuscitar o seu filho Isaque, que Deus faria o melhor. E ali Deus provê um cordeiro para que seja sacrificado. Isaque também, ele é perseguido, fortemente perseguido. E durante esse tempo de perseguição, os poços eram fundamentais para saciar a sede dos animais, para lavrar a terra. E os seus inimigos vão lá e entulham seus poços, fecham os poços. E diante de toda aquela situação, agora ele vive um momento de superação. Deus o abençoa e ele vai lá e também constrói um altar. Quantos altares nós já construímos em nossa vida? Quantos altares você já construiu na sua vida? Talvez você tenha construído um altar de gratidão porque recebeu uma promoção, um emprego, filhos, não sei.
Talvez você tenha levantado um altar, você está colocando alguém no lugar do Senhor, no lugar que é de Deus por direito, você tem colocado uma situação. Existem aqueles que se desesperam e começam a pensar, será mesmo que Deus está vendo a minha situação? Mas será? Eu lembro de antes de ter conhecido o pastor Lou pessoalmente, uma vez eu ouvi uma mensagem na internet, e ele disse o seguinte, ele contou a história de uma jovem que queria muito ter um relacionamento, e ela disse que se o diabo desse para ela, ela aceitava. Se até o diabo desse para ela, porque ela não acreditava mais que Deus poderia dar. O desespero, a angústia, a insegurança, a falta de fé e confiança no Senhor faz com que você levante um altar que não agrada a Deus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Qual é o teu maior tesouro? O que é que mais importa para você? Quem quer ser usado aqui nas mãos do Senhor? Levanta a mão aí. Diz amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Todos nós queremos ser usados, mas não dá para ser usado de qualquer jeito. Não dá. Já ouvimos e entendemos e aprendemos em outro momento que Deus, ele pega aquele vaso quebrado e ele coloca um remendo, é isso? Não. Ele faz um vaso novo, ele destrói, faz um vaso novo. Nós já vimos também que o povo de Deus, diversas vezes, a Bíblia relata que começa a sofrer porque abandonou o Senhor. Deixaram de ouvir aquilo que Deus disse que eles deveriam fazer. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Não é frase do pastor Kécaro, isso é um texto bíblico. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E Deus, agora, o povo hebreu, ele está sendo oprimido nesse texto bíblico. E o livro de Juízes relata que Deus vê a opressão daquele povo. Todas as vezes que eles vão lá, eles constroem, aliás, eles estão com uma grande plantação, e também tem os seus animais, né? Estão ali, o povo inimigo vem diante deles e destrói tudo que eles tinham. E Deus vê o povo passando por essa aflição e decide levantar agora um libertador. E o nome desse libertador é Gideão. Entenda, Deus é o libertador, mas Deus vai usar agora Gideão. E o que eu acho incrível nessa história é que quando Deus vai a Gideão, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão ele não está num momento de grande coragem da sua vida, não. Ele está num momento ali preocupado. Ele está fazendo o quê? Escondendo ali o que ele tinha, a sua provisão, pensando amanhã, quando o exército inimigo aparecesse, ele teria onde buscar socorro, onde buscar provisão. E o anjo do Senhor aparece, fala com ele e dá a instrução do que ele deveria fazer. E logo após o anjo do Senhor falar com Gideão, olha o que o texto bíblico nos afirma. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira dos postes sagrados que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Eu li esse texto e eu percebi 2 coisas bem importantes. Uma delas é que Deus conhece todo o altar, todos os altares. Deus sabe aquilo que está na sua vida,
Deus sabe aquilo que está dentro da nossa casa que não agrada, e que nos afasta, e que traz sofrimento, e que traz condenação, e que faz separação entre mim e Deus. Deus sabe exatamente. E a segunda coisa é que eu também sei aquilo que é um problema, aquilo que não me faz bem, mas eu insisto em querer fazer a minha vontade. E nós podemos aprender aqui com Gideão que a nossa escolha sempre deve ser obedecer ao Senhor. Eu vou repetir, você vai dar um amém bem aleluiado. A minha escolha e a sua deve ser sempre obedecer ao Senhor. Essa deve ser a nossa decisão. Lembra? Ele não era a pessoa mais segura, mas ele decidiu obedecer. E Deus, conhecendo os detalhes da realidade daquela família, ele diz, vai lá, ó, separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Gente, Deus conhecia o rebanho do pai de Gideão. Ele não diz, vai lá e pega qualquer um do rebanho, não, ele diz, pega aquele, ó, sabe aquele de 2 anos? Sabe aquele de 7 anos de idade, o segundo novilho do rebanho do seu pai, é esse que eu quero. Sabe aquele altar que foi construído, que causa separação entre mim e vocês? Vai lá e destrói aquele altar. Será que você está disposto a fazer isso? O quanto nós estamos dispostos a abandonar, a desfazer, a nos distanciar daquilo que não agrada ao Senhor? Você não precisa pensar 1, 2, 3 vezes, você precisa apenas como eu obedecer, apenas como vários homens que nós já vimos aqui, a Bíblia relatou, nós precisamos obedecer, porque antes importa obedecer ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Ele vai lá e Deus ainda dá mais detalhes, ó, após você destruir esse altar, você vai construir um outro altar, que é para mim, o teu Deus. No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Gideão sabia que fazendo aquilo, ele iria atrair a ira daqueles que não amavam a Deus, daqueles que haviam construído aqueles postes a Baal. Ele sabia. E da mesma forma nós também sabemos, aqueles que não ficam felizes quando nos veem indo bem na vida. Aqueles que não ficam felizes em nos ver renunciando ao pecado. Aquele colega, aquele amigo, entre aspas, aquela pessoa que diz que te ama. Quem me ama não vai concordar com a minha vida em práticas que não agradam ao Senhor. Mas aquele que só diz que te ama e é da boca para fora, ele vai dizer, cara, para com isso, ó, você não precisa ir para a igreja não. Olha só, né? Ah, você está vendo só, começou assistindo o canal da igreja, agora você já está lá, você está ficando fanático pela igreja, viu? Você não precisa se envolver, não. Ó, você está vendo? Você se envolve na igreja, e igreja só dá problema. Daqui a pouquinho, estão falando mal de você, você está vendo só, ninguém reconhece o que você faz. Esses são os amigos de Jó, que fazem isso, começam a tentar te tirar do foco, tirar do alvo. Mas você não precisa ter medo, você precisa confiar no Senhor. Não importa se no outro dia o que vai acontecer, o que importa é a sua decisão de hoje. A decisão que você está tomando hoje, a decisão de continuar com o altar dos seus pais. Olha para mim aqui agora, presta atenção. Você tem a escolha de continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma que os seus pais, da mesma forma daqueles que não amam a Deus, no mesmo altar, nas mesmas histórias, ou de ter uma vida completamente transformada pelo Senhor nessa manhã. E a escolha está nas suas mãos, porque a oportunidade Deus está te dando hoje. É linda a canção que nós cantamos, e essa canção que a igreja, né, compôs, ficou no meu coração, né, que Deus está fazendo algo novo em cada um de nós. Ele quer que confiemos, Ele quer que descansemos em sua sabedoria. O quanto você tem descansado no conhecer de Deus? Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E o que Deus deseja é que você tenha um futuro de paz, muita paz.
Bom, mas para viver esse tempo de paz, é preciso derrubar os falsos altares. É preciso destruir aquilo que não é bom, aquilo que não me leva para perto do Senhor. Pastor, então eu vou ter que abandonar aquele lá que é o meu amigo, mas eu gosto, sempre esteve comigo nos dias bons, nos dias maus. Não, você não abandona. Você continua orando por aquela pessoa, mas você não pode mais compactuar com as coisas erradas que ele ou que ela fazia. Você não pode ser mais participante daquela mesa. Altar tem a ver também com mesa. Uma mesa agradável ao Senhor, um lugar agradável ao Senhor. Não dá para comer, para se alimentar, para sentar à mesa com o Senhor e amanhã sentar à mesa com aqueles que não amam ao Senhor. Você está entendendo isso? Diz amém. Você não está entendendo? Pede misericórdia. Tá bom, então estão entendendo. Amém. 2 Reis 23, do versículo 12 ao 25, ele mostra o rei Josias, rei de Judá. Ele, parte dos seus antepassados, o povo na verdade estava aqui corrompido. E Josias, ele vem como um rei sábio, um rei cheio do Senhor, da presença do Senhor. E olha o que ele faz: derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Eu desejo ser lembrado por aqueles que me conhecem e por aqueles que me conhecerão, como alguém que se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Mas é muito além do desejo, irmão, para mim e para você. É muito além do desejo, é atitude. Repete comigo, atitude. Você precisa ter atitude. Não dá para continuar do mesmo jeito. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso romper. É preciso romper. Estava no ambiente de trabalho durante a semana, e um dos nossos diretores disse assim: porque o ano que vem vai ser um novo ano, mas não dá para entrar num novo ano do mesmo jeito, com a mesma cara, com as mesmas atitudes. Aí eu fico pensando, quando eu ouço pessoas lá fora dizendo assim, eu digo, é crente, né? Só pode ser crente para estar dizendo isso. É crente, é cristão, porque é verdade. Não dá para você viver um novo tempo na sua vida com as mesmas atitudes. Não dá. Não dá. Não dá. Você já sabe as consequências olhando para a sua vida e talvez olhando para a vida de outros na sua família, na sua casa. Porque nós temos exemplo sempre. Eu e minha esposa conversamos, minha esposa é minha melhor amiga, né? Nós conversamos sobre tudo. E sempre eu digo para ela o seguinte: eu aprendo 2 coisas quando eu olho para todos os outros cristãos: o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Quando eu olho para um líder, eu olho para esse líder e eu aprendo com ele o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Se eu vi que ele já fez e não deu certo, por que eu vou insistir em fazer? Se ele fez e está dando certo, é um bom caminho que eu devo seguir. E você está aprendendo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a verdade. E você tem a oportunidade de escolher seguir o caminho da verdade ou seguir o próprio coração. Mas lembra que o coração, ele é enganoso. Enganoso. Então não segue o próprio coração. É burrice. Siga ao Senhor. Deus conhece todo o altar, eu já disse isso. Deus conhece todo o altar. E é por isso que Ele ensina, na sua palavra, que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Você já ouviu aquela musiquinha para criança, né? Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar, quem é? Primeiro é o mal, querendo um lugarzinho. E aí o que você diz?
você não pode entrar. Aí depois vem de novo, toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, ele quer o quê? Ele quer a casa toda, porque ele sabe que se você se entregar plenamente a ele, você viverá em abundância de vida. Você desfrutará do melhor, aquilo que é de melhor. Está em Deus, está em Cristo. Então não é por acaso que nós devemos amar o Senhor. Poxa, mas Deus, ele é egoísta, né? Ele quer tudo só para ele, não tem nenhum lugarzinho para mim, porque, gente, o lugar para mim é um lugar de vaidade, é um lugar que não me leva para mais perto do Senhor, mas que me reduz, que me diminui. Levítico capítulo 6, do versículo 12 ao 13, ele fala sobre o sacrifício no altar. E explica, né? Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Guarde isso. Quando eu leio um texto bíblico e eu vejo aquilo escrito uma vez, eu digo, isso é muito importante. Quando eu vejo 2 vezes, eu digo, isso é muito, muito importante. Quando eu vejo 3, gente, isso é muito importante. Tudo que tem na palavra do Senhor é importante. Ele repete 2 vezes, mantenha aceso o fogo no altar, mantenha o fogo continuamente aceso, não deve ser apagado. É claro que, olhando para esse texto, o contexto, ele explica, né, o porquê. Esse fogo do altar, ele era aceso pelo próprio Deus. E por isso, essa chama deveria permanecer perpetuamente acesa. Mas, o sacerdote tinha uma responsabilidade. O sacerdote tinha a responsabilidade de colocar a lenha no altar. Para que aquele fogo permanecesse aceso, repete comigo, é preciso colocar lenha. É preciso colocar lenha para que o fogo mantivesse aceso. O seu coração, ele arde por Jesus? Você deseja conhecer Jesus? Você deseja aprender mais? O quanto você se dedica em orar, em ler a Bíblia? O quanto você se dedica em crescer espiritualmente? Nós devemos crescer. Crescer, guarde isso. Crescer é um imperativo de Deus. Todo crente deve crescer. Todo crente deve crescer. Mas assim como nós precisamos crescer fisicamente, e para crescer é preciso comer, é preciso ter uma alimentação saudável, para crescer espiritualmente também é assim. Você precisa jogar lenha, você precisa ler a Bíblia, você precisa se alimentar da verdade. Vou sair um pouco da interpretação contextual, teológica aqui do texto, porque Deus falou comigo sobre isso enquanto eu lia. O sacerdote acrescentará lenha. E eu pensei, o quanto eu, como pai, como sacerdote dentro da minha casa, tenho colocado lenha no coração da minha esposa, tenho incendiado o coração da minha esposa e dos meus filhos em conhecer ao Senhor. O quanto? Ou será que você é aquele que afasta, está jogando água? Porque você chega e começa só a olhar a dificuldade da igreja. Olha para mim, irmão. Se você ficar olhando só para as dificuldades, logo você vai abandonar a fé. Logo você nem estará mais aqui. Mas se você olhar para o Senhor, você vai perseverar até o fim. É por isso que Hebreus 12, 1 e 2, ele diz, portanto também nós, visto tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que se chama, não é para o vizinho, não é para o líder do ministério, não, né? É para Jesus que você tem que olhar. Porque se você olhar para Jesus, você vai perseverar.
o fogo, o altar, ele deveria estar sempre pronto, e ele proporcionava reconciliação. Reconciliação. Existe uma necessidade de arrependimento. Nós precisamos estar diante do Senhor arrependidos. Se você vem para a igreja, se você vem até esse lugar e nada está mudando na sua vida, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Há uma grande probabilidade de você não estar colocando em prática o que você está ouvindo. Por isso que nós devemos ser ouvintes praticantes. E não aqueles que ficam enganando-se a si mesmo. Porque só enganam a si mesmo. Porque nós mostramos através das nossas atitudes aquilo que está no nosso coração. E Malaquias faz aqui um relato que, sabe, eu acho que nesse ano, esse foi o texto bíblico que eu orei, que eu lia, orava e que eu mais chorava. A minha esposa entrou várias vezes no quarto e ela olhava para mim, ela disse, o que você tem? Eu disse, eu estou chorando, pensando, estou triste, pensando. Deus me fez refletir, ficar pensando, o que é que nós estamos fazendo? O ano de 2020 foi difícil? Foi um ano sim difícil. Tiveram as dificuldades, mas o Senhor esteve conosco o tempo todo. Ele não nos abandonou, mas nós abandonamos o Senhor. Nesse contexto de Malaquias, o povo havia se rebelado contra o Senhor. Eles tinham uma aparência religiosa, mas o coração estava longe do Senhor. E guarde isso, Deus não quer a sua religiosidade. Deus não quer a sua religiosidade. Deus quer a sua obediência. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer a sua entrega completa. É isso que Deus quer. Deus não me quer por inteiro e sem reservas. Mas não era isso que acontecia aqui, nesse contexto. O povo ia até a presença do Senhor, acendia o fogo no altar, sacrificava e pensava, está tudo bem. E voltava às mesmas práticas, estavam fazendo tudo do mesmo jeito. Cumprir um ato religioso é fácil. É fácil você levantar toda manhã? Não, pastor, para mim é difícil, mas tem alguns que é mais fácil. E a gente vai envelhecendo, vai ficando mais fácil ainda, né? Meu Deus, antes eu dormia, meu pai dizia assim, dorme que só um cavalo, né? Eu dormia que só um cavalo antes. Mas hoje eu não sinto tanto sono assim, eu acordo cedo. Então é fácil talvez você vir no domingo pela manhã. Mas a obediência é necessária para a nossa vida com Deus. E o texto diz aqui, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos acenderiam fogo do meu, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Religiosidade, aqueles que choram, que pulam, né? Ah, é Deus, né? Fala Deus, ó Deus, e ora e se prostra e tudo mais, né? E vai no sapatinho, né? E tanta coisa. Mas o coração está longe do Senhor. Aqui dentro é fácil manter uma aparência religiosa. É fácil cantar, estendendo as mãos, porque não vai chegar ninguém batendo nas suas costas e dizer, está ficando doido, levantando tua mão aí que ninguém está te vendo. Mas lá fora é onde nós exercitamos, nós colocamos em prática. E como você é conhecido lá fora? Como você é conhecido? Você quer ser conhecido como quem? Ser conhecido por alguém como alguém santo é fácil, porque Deus sonda o nosso coração. Deus, Ele olha para o seu e para o meu coração, e Ele vê aquilo que há no nosso coração, se é bom ou se é mal. E é por isso que em Salmo 51, versículo 17, nos ensina que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
é o coração arrependido, é o coração entregue ao Senhor, é um coração que renuncia à própria vontade para fazer a vontade do Pai. A minha vida é um altar, a sua vida é um altar. E este altar tem agradado ao Senhor. O que queima no seu coração é a vontade do Senhor. O que está queimando aí no seu coração, lembra? No altar tem que ter fogo. O seu coração está queimando, ardendo pelo Senhor? O que está queimando no seu coração? O altar é um lugar, mas também o altar é a minha vida. E o altar também é uma posição. Como que eu me posiciono como altar diante de Deus? Romanos 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A minha vida totalmente entregue, um sacrifício vivo. 1 Coríntios 6:19, o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós. Você é santuário do Espírito Santo de Deus, amém? E esse santuário está puro, está limpo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, nos ensina que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E eu repito, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo quanto fizerdes, fazei para glória de Deus. Deus deseja ser glorificado através da minha e da sua vida. E isso pode acontecer a partir de hoje. Você pode ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Tem uma música que diz isso: eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Você quer ser o lugar que Deus gosta de habitar? Você precisa abster-se, afastar-se, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. O altar, no altar, quando o sacrifício era queimado, ele exalava algo agradável ao Senhor. E da mesma forma é a nossa vida. O que nós estamos exalando? O bom perfume de Cristo ou o chorume do pecado? O que você está exalando? Você está exalando o bom perfume de Cristo? Porque esse é o desejo do Senhor. 2 Coríntios 12:14 afirma: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu exalo o conhecimento de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, e Ele está fazendo algo novo em mim e em você. Agora o que Ele está fazendo não é para ficar guardadinho comigo, não. É para eu anunciar. O altar é lugar de aliança também. O altar é lugar de morte, de entrega, de renúncia, de adoração e consagração. Com a minha vida, eu me consagro inteiramente ao Senhor. Eu me entrego totalmente a Ele. A verdadeira adoração está no compromisso com a obediência. O que importa é obedecer ao Senhor. Os altares que não agradam ao Senhor precisam ser destruídos. A adoração sincera é arrependimento. Porque sem arrependimento não há mudança, irmão. Nós gostamos de cantar. Eu gosto de cantar. Nós gostamos de viver e desfrutar de coisas boas. Se eu perguntar aqui quem quer morrer hoje, talvez você vai dizer que você não quer, muito provável. Você não tem o desejo de morrer. Quantos querem viver na eternidade? Todos provavelmente dirão: eu quero. Mas não dá para viver na eternidade com o Senhor sem ter o altar restaurado aqui, neste lugar, na terra. Deus deseja restaurar a sua família, a sua casa, a tua história, nessa manhã.
E a escolha está nas tuas mãos. De viver uma nova vida com Cristo. De destruir os altares, de se afastar. De colocar diante do Senhor e dizer, são essas coisas que a gente tem que dizer que queima, sabe? É o pecado, dizer queima, Senhor, né? Queima, não quero mais viver assim. Não quero mais viver para mim mesmo. Não quero mais viver para mim mesmo. Mas eu quero viver contigo, Senhor. É possível ser santo. É possível viver uma vida em santidade. O desafio, esse é um desafio de outro mundo, sim. Mas esse desafio foi dado pelo Senhor para nós vivermos nesse mundo, em santidade. Em santidade. Eu falei de sacrifício lá no início. E o sacrifício e aquele altar, ele apontava para a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Lá no passado, o sacerdote precisava sacrificar dia e noite para que o povo obtivesse perdão do Senhor, restauração, para que a aliança estivesse pura, sem mácula. Mas hoje, nós podemos viver uma nova vida no altar, por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Eu já citei esse texto. João Batista viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deseja apagar totalmente os teus pecados. Ele deseja te purificar totalmente. Você pode ser justificado por meio de Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus e viver uma nova vida com Cristo Jesus, a começar agora neste lugar. Eu sou casa, você também é casa. O Espírito Santo de Deus, ele não habita nessa construção feita por mãos humanas, mas ele habita neste lugar, neste lugar, neste lugar, é na minha mente, é no meu coração. E se você é casa, você precisa convidar que o Espírito Santo de Deus manifeste-se em sua vida. E o Espírito Santo de Deus é manifesto através de uma vida em santidade, e temor e obediência. Eu quero cantar com você uma canção que fala que eu e você somos casa. Nós somos casa, eu e você somos casa. E nós devemos fazer esse convite dia após dia ao Senhor, dizer a Ele que Ele é bem-vindo aqui, que Ele pode entrar. E também devemos nos esvaziar de nós mesmos. Esse altar tem que estar puro. Fica de pé. Vamos cantar. Diga, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, diga ao Senhor, esta casa
Cante mais alto ao Senhor. Diga: esta casa é sua casa, Senhor. Esta casa é tua casa, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Senhor, o meu corpo, a minha mente, a minha vida, tudo que tenho e sou pertence a Ti, meu Pai. Eu pertenço ao Senhor. E eu desejo viver os Teus planos, os Teus sonhos, a Tua vontade. E nós cantamos nessa manhã que esta casa é templo do Teu Espírito. Então sopra sobre nós, sopra mais de Ti, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e dar o lugar que é Teu por direito, Jesus. Ó Senhor, perdoa o tempo que vivemos diante de altares que não agradavam ao Senhor. Perdoa, Senhor, as construções que realizamos. Perdoa-nos o tempo que vivemos e a nossa casa não estava alicerçada na Tua verdade. Mas nessa manhã, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. E nós nos lançamos nos Seus braços de amor. E declaramos que queremos viver contigo por toda a vida. Meu Pai, não nos deixa sermos religiosos, não nos deixa sermos pessoas hipócritas, não nos deixa sermos líderes que vivem longe da Tua presença e tentam dirigir o Teu povo, mas fazem isso do jeito errado. Mas que possamos viver sempre alinhados com a Tua verdade, meu Pai. Obrigado por cada um que veio nessa manhã estar nesse lugar. Obrigado pela liderança deste lugar. Em nome de Jesus, que cada líder seja cheio do Teu Espírito Santo e que as palavras e o meditar de cada coração seja agradável ao Senhor. Nós queremos viver de maneira irrepreensível, ó Pai, e sabemos que isso é possível. Obrigado pela vida do Teu servo, pastor Oswaldo Lobo, que derrama dia após dia neste lugar sobre nós do Teu Espírito. Usa e guarda ele e a sua família. Usa e guarda cada pastor, cada autoridade dada pelo Senhor neste lugar. Usa, Senhor, de maneira agradável a Ti. E também cada membro dessa igreja, que possa exalar o Teu bom perfume aonde for, e que sejamos conhecidos como um povo que vive a Tua vontade, a Tua verdade nesta terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Ele é santo, viva em santidade. Honre ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Você pode sentar-se. Amém, queridos. Derrube os altares profanos da sua vida. Lembre-se que você agora é o altar do Senhor. O fogo do Espírito queima em você. A tua vida é santa. Ofereça a Deus o que você tem de melhor. Amém? Nós vamos encerrar aqui o culto. Quero dizer, quantos nos visitam hoje pela manhã? Levanta a mão, sim, visitantes. Já lembro, falei com essa família, o Juliano, e já esqueci o nome. Vocês visitam também? Deus abençoe vocês. Mais alguém? Se fosse um dia sem pandemia, vocês iam ganhar um abraço de toda a igreja. Amém? Deus abençoe. À noite tem mais culto, 19 horas. Mas eu quero fazer um pedido para você. Você que é membro da igreja e não votou, ali na Central IBBR nós teremos 3 fileiras. Mantenha a separação, mas não saia daqui sem deixar de votar. É necessário que você vote. Amém? Doutor Fabiano, esqueci de mais alguma coisa? Não? Amém? Vamos ficar em pé então. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença. Pelo Teu povo que se reúne aqui, no Teu nome. Povo que quebra altares, mas povo que reconstrói os altares ao Senhor. Estabelecemos Teu domínio, Teu amor sobre nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nossa vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, gente. Um bom domingo para vocês e até mais tarde. Vai na paz.